Desde o lançamento do trailer de Godzilla Minus One, a comunidade ficou profundamente impressionada com o tom estabelecido. O filme nos transporta para um Japão devastado pela Segunda Guerra Mundial, onde as cicatrizes do conflito são dolorosamente visíveis e a nação está à beira do abismo. Este retorno às raízes promete mergulhar de forma intensa nas emoções humanas diante da presença do Godzilla, servindo como uma alegoria poderosa para os horrores das bombas atômicas e relembrando a atmosfera sombria do filme original de 54. A escolha deste cenário é uma exploração profunda das feridas emocionais e físicas deixadas para trás pela Segunda Guerra. A expectativa em relação a Godzilla Minus One atingiu níveis extraordinários graças ao retorno à época pós-guerra, quando o lendário Gojira fez sua estreia em 54. O diretor, Takashi Yamazaki, compartilhou sua visão e motivação para este projeto, enfatizando a concepção fundamental de Godzilla como uma personificação do medo e da escuridão da guerra, prometendo levar os espectadores a uma jornada emocional profundamente impactante. A escolha de Takashi Yamazaki como diretor do projeto desempenhou um papel fundamental na criação da atmosfera vista no trailer. Em suas próprias palavras, o Japão pós-guerra perdeu tudo. O filme retrata uma existência que gera um desespero sem precedentes. O título Godzilla Minus One foi concebido com esse sentimento em mente. A equipe e eu trabalhamos em conjunto para criar um cenário em que Godzilla parecesse como se o próprio medo estivesse se aproximando, e onde o desespero se acumulasse sobre o desespero. Yamazaki também compartilha sua visão sobre o Rei dos Monstros. Sempre tive a ideia de que Godzilla é uma representação da ameaça nuclear, ou da escuridão da guerra personificada em forma de um monstro. Portanto, se me fosse permitido realizar meu próprio filme do Godzilla, eu queria situá-lo naquela época pós-Segunda Guerra Mundial. Seu comprometimento e talento evidentes, demonstrados em filmes premiados anteriores em sua carreira e também neste projeto, aliados à sua habilidade incomparável de equilibrar narrativa e elementos visuais de ponta, prometem criar uma experiência cinematográfica que transcende o gênero kaiju. É inegável que ultimamente Takashi Yamazaki vem sendo reconhecido como um dos grandes diretores do Japão. Ademais, esses materiais ainda sugerem que o filme vai tratar com certa precisão alguns detalhes históricos cruciais. Um exemplo notável no teaser do filme é uma carta datada de 10 de fevereiro de 1947, o dia em que os Tratados de Paz de Paris foram assinados. Nessa carta, descreve-se Godzilla nadando em direção ao arquipélago japonês. Além disso, no microfilme apresentado no trailer, vemos o selo do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, que foi dissolvido em 18 de setembro de 47. A inclusão desses elementos evoca uma forte participação dos Estados Unidos na trama, mesmo que indiretamente, e a carta ainda menciona o nome do general Douglas MacArthur, sugerindo sua influência nessa narrativa. Esses detalhes históricos são fundamentais para compreender o contexto do Japão pós-guerra. Após o término da Grande Guerra, o Japão ficou em ruínas. Suas grandes cidades, indústrias e redes de transportes foram severamente danificadas, resultando em uma grave escassez de alimentos que persistiu por alguns anos. A ocupação do Japão pelas potências aliadas foi liderada pelo general Douglas MacArthur, que começou em 45 e terminou em abril de 52. Durante esse período, o Japão perdeu territórios adquiridos após 1894 e as Ilhas Kurilas foram ocupadas pela União Soviética, enquanto as Ilhas Ryukyu, incluindo Okinawa, ficaram sob controle dos Estados Unidos. O Japão também passou por importantes mudanças políticas e sociais nesse período. Uma nova constituição, que entrou em vigor em 1947, relegou o imperador a um papel simbólico e garantiu o sufrágio universal e direitos humanos. Além disso, o Japão foi desarmado e proibido de liderar uma guerra ou manter um exército. O shintoísmo e o Estado foram claramente separados. O general MacArthur também implementou reformas, como a dissolução de zaibatsus e a descentralização do sistema de educação e de polícia. Durante a ocupação, a mídia japonesa enfrentou censura rigorosa, especialmente em relação a declarações anti-americanas e a tópicos controversos, como questões raciais. Embora a cooperação entre os japoneses e as potências aliadas tenha funcionado relativamente bem inicialmente, surgiram fortes críticas aos Estados Unidos quando começaram a agir de acordo com seus próprios interesses na Guerra Fria. Introduziram a perseguição aos comunistas, estacionaram muito mais tropas no Japão e pressionaram o próprio país pela criação das forças de autodefesa, apesar do artigo anti-guerra na Constituição.
Com a entrada em vigor do Tratado de Paz em 52, a ocupação chegou ao fim e as forças de autodefesa do Japão foram estabelecidas em 1954, marcando o período de grandes manifestações públicas. Para concluirmos, outro elemento que se destacou nas filmagens e causou choque na audiência foi a fúria impressionante do Rei dos Monstros contra uma terra já devastada. A cena nos conduz pela Terra do Sol Nascente sendo implacavelmente destruída pelo Godzilla, mesmo após a guerra, sem indícios de se recuperar ou deixando o estado negativo. Este Godzilla vem sendo retratado como uma força formidável e aterrorizante. Ao abordar o Kaiju dessa forma, o filme resgata o conceito original de que Gojira surgiu como um alerta para os perigos decorrentes da corrida pelo poder da humanidade. Além disso, Godzilla atua como uma personificação das críticas ao uso de tecnologias que, embora possam beneficiar a humanidade, também podem se transformar em armas de destruição em massa. Parafraseando Kyohei Yamane do filme de 54, Godzilla foi batizado no fogo da bomba H e sobreviveu. O que poderia matá-lo agora? Fazendo paralelo com o filme, isso ressalta a fúria que o consome devido ao uso inadequado dessas tecnologias e como ela desempenha um papel crucial em sua busca por vingança contra a humanidade. É a lembrança de que devemos constantemente nos esforçar para ser melhores, enquanto nunca esquecemos os erros do passado. Se continuarmos a cometer esses erros, como testes nucleares visando a guerra, é possível que um outro Godzilla possa surgir em algum lugar do mundo para nos desafiar novamente. Como um fã apaixonado e aficionado pelo Godzilla, meu entusiasmo por esse projeto é indescritível. Esse filme comemorativo dos 70 anos do Rei dos Monstros não só promete resgatar as origens do kaiju mais icônico da história, mas também reintroduzir a tragédia que o inspirou a uma nova geração de espectadores. Godzilla Minus One está rapidamente se tornando um fenômeno para todo, não apenas no Japão, mas também em todo o mundo. O filme tem dominado as redes sociais e o seu trailer atingiu o topo das tendências no YouTube, tanto no Japão quanto na América do Norte, somando a quantidade de visualizações atingindo mais de 9 milhões. Eu espero sinceramente que vocês tenham apreciado esse vídeo. É uma tentativa minha de popularizar o Rei dos Monstros aqui no Brasil. Obrigado por assistir e compartilharem esse entusiasmo comigo. Até a próxima, valeu!